E São Paulo voltou a ter problemas com o fornecimento de energia elétrica neste sábado. O apagão atingiu regiões da capital paulista e também a cidade de Guarulhos, na região metropolitana. Vamos conversar com o Fabrício Naitz, que vai trazer as atualizações, inclusive a concessionária Enel, né, Fabrício? Chegou a falar sobre esse problema mais uma vez. Eu li há pouco uma nota, mas temos atualizações, é isso? Bem-vindo. Exatamente, Daniel. Boa noite para você, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A Enel, que administra aqui o sistema de energia elétrica da cidade de São Paulo, e a EDP, que administra o sistema de energia elétrica da cidade de Guarulhos, afirmaram praticamente a mesma coisa, que houve uma ocorrência no sistema de transmissão, esse sistema que não pertence às empresas, isso por volta de 5h30 da tarde, afetando vários bairros aqui em São Paulo, também lá em Guarulhos. Aqui a Avenida Paulista ficou sem luz, várias ruas adjacentes aqui à Avenida Paulista também, inclusive o comércio precisou, muitas lojas acabaram fechando as portas mais cedo, baixando as portas mais cedo. Nesse momento, como a gente pode até observar aqui nas imagens, a energia elétrica, a luz já voltou aqui na Paulista, mas houve sim esse problema. O operador nacional do sistema elétrico, a ONS, afirmou o seguinte, que houve uma interrupção de carga de 870 megawatts por conta do desligamento de equipamentos da estação de Guarulhos, que é de responsabilidade da Eletrobras. Agora a ONS aguarda informações vindas dos agentes da empresa para entender exatamente o motivo do desligamento destes equipamentos que acabaram então provocando esse apagão por volta das 5h30 da tarde, durou cerca de 1h30 aqui na capital e também em Guarulhos. Os bairros atingidos aqui em São Paulo, na Zona Norte, os bairros da Vila Maria, Vila Guilherme, Vila Gustavo, Jaçanã e Parque do Chaves. Na Zona Leste, os bairros de Pari, Moca, Brás, Belém, Tatuapé, Penha, Cangaíba, Itaquera, São Mateus e São Miguel. E aqui no centro também, Jardins, o Centro Histórico de São Paulo e também o bairro do Paraíso, incluindo a área ali do Hospital Sírio-Libanês, que precisou paralisar temporariamente as atividades, mas segundo o próprio hospital, tudo já foi retomado e o hospital opera normalmente. Já os bairros afetados lá em Guarulhos foram os bairros da Vila Galvão, Gopoúva, Vila Rosália, Macedo, Parque Continental e também o Parque Santo Antônio, Daniel. Certo. Fabrício Naitz, que vai voltar daqui a pouco com uma outra notícia, uma outra atualização. Fica por aí, viu, Fabrício? Só quero acionar o Diego Tavares. Diego, sempre quando a gente noticia um apagão, uma queda de energia que acaba impactando tanta gente, como foi o caso de hoje, tantos bairros, certamente milhões de paulistanos e paulistas foram impactados com essa queda de energia. Sempre é preciso trazer a informação para o nosso público e prestar serviços sobre eventuais prejuízos, né? O que o cidadão cliente, por exemplo, da Enel, deve fazer caso tenha sofrido algum prejuízo importante, substancial, sei lá, eu fico pensando num comerciante que deixou de operar, deixou de faturar os seus recursos. Sábado é um dia muito importante para o comércio, fico pensando em uma pessoa que tem um salão de cabeleireiro, por exemplo, que fatura grande parte daquele dinheiro importante do mês em um sábado. O que é possível ser feito antes de ajuizar uma ação, antes de entrar na justiça? É possível tentar, sei lá, um acordo com a concessionária? Como funciona isso? Olha, Caniato, o apagão sempre atrapalha muito a vida da gente. O apagão do meu microfone aqui, por exemplo, está atrapalhando a vida da nossa audiência hoje do Jornal Jovem Pan. Mas no caso aí do cidadão paulistano da Enel, de fato, a perda, principalmente no comércio, um restaurante que tem ali os seus estoques, que depende de refrigeração, por exemplo, ou o exemplo que você deu do salão de cabeleireiro, que fatura a maior parte de sua receita aos finais de semana, certamente gera uma obrigação da empresa em relação a esses comerciantes, a esses empresários. O fato é que é possível um acordo sim na etapa extrajudicial, mas o que a experiência, principalmente a minha experiência na advocacia, mostra é que dificilmente essas coisas se resolvem, infelizmente, no campo extrajudicial. Muitas vezes as propostas que as empresas fazem para a indenização das pessoas que têm prejuízos em razão de episódios como um apagão são indenizações que não contemplam nem mesmo o próprio prejuízo que a pessoa teve. Então, na maioria dos casos, infelizmente, a pessoa tem que submeter o seu prejuízo ao Poder Judiciário. E aí no Poder Judiciário nós temos diversos entraves também, né? Nós temos um judiciário extremamente abarrotado de processos, os processos demoram muitas vezes para serem julgados e com isso a pessoa acaba tendo que suportar
esse prejuízo Sim. por um longo período de tempo, mas infelizmente é o que resta ao consumidor, é o que resta ao empresário que tem algum prejuízo em decorrência de uma falha da empresa, como essa grave falha da Enel aqui na cidade de São Paulo. É isso, importante alerta do Diego Tavares, muita gente teme, né, com os prejuízos com esse apagão em São Paulo.